tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser para a gente comentar a nossa revisão 5 na parte que fala sobre as razões. Então vamos começar com o primeiro exercício que tinha sido proposto, que é o seguinte. A distância entre duas cidades num mapa de escala 1 para 2000 é de 8,5 centímetros. Qual a distância real entre essas duas cidades? E aqui tem uma dica. As escalas são escritas como distância no desenho. O dois pontos, ele também representa, né, uma fração, é uma forma de dizer que existe uma divisão ali. Eu posso usar o traço da fração, né? No caso, é um traço que vai representar uma razão. Então, distância do desenho e distância real. Então, eu vou escrever. Eu sei que a minha escala tá 1 e 2000. Isso aqui, ela tem que no mapa, olha só, a distância no mapa é 8,5 centímetros. Então, eu vou colocar distância no desenho e distância real. Então, 1 centímetro no desenho vale 2.000 centímetros na vida real. E aí eu vou substituir isso aqui pelo valor que ele me disse. Então, no desenho, no mapa, é 8,5 centímetros. Então, o real é o que eu quero descobrir. Aí eu tenho a igualdade entre duas razões. Então, eu sei que a minha distância vai ser esses 8,5 multiplicado por 2.000. Isso aqui vai ser 17.000 centímetros, porque a gente estava trabalhando com centímetros. Então, aqui tem a resposta da minha distância entre as duas cidades. Lembrando que a distância é real, não é no desenho. Certinho? Então, próxima questão. A idade de Pedro é 30 anos. Então, eu tenho que Pedro é 30. Josefa é 45. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Lembrando que a gente vai escrever a razão com aqui o símbolo do traço no meio, né? E vou olhar em que ordem que está escrito na frase. Primeiro Pedro, então vou escrever aqui 30. Depois Josefa, 45. Não se esqueçam que toda razão precisa ser simplificada até chegar na sua forma irredutível. E aí eu posso escolher um número, sei lá, grande ou um número menor. Então, se eu bater o olho aqui e na minha cabeça vier, por exemplo, o número 3, eu simplifico numerador e denominador por 3. Mas se eu olhar aqui e falar, esse termina com 0, esse com 5, eu posso fazer uma divisão por 5, por exemplo. Então, eu divido por 5. O que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 6, isso aqui vai ficar 9. E aí aqui, ó, eu consigo perceber que eu ainda consigo fazer uma divisão por 3. Então, você pode fazer em diversas etapas. Aqui eu vou ficar com 2/3. Ou eu poderia logo no começo ter entendido que eu poderia fazer uma simplificação por 15. Eu não preciso escolher logo de cara o maior número. Eu posso fazendo em várias partes. 30 dividido por 15, 2. 45 dividido por 15, 3. Cheguei de uma vez só no mesmo resultado, que é 2/3 a razão. Tranquilinho, né? Então, agora a gente vai para a próxima questão. Uma caixa de chocolate possui 250 gramas de peso líquido, 250 gramas, e 300 gramas de peso bruto, 300 gramas. Qual é a razão do
peso líquido para o peso bruto. Então, a minha razão vai ser peso líquido, 250, peso bruto, 300. Aí, ó, posso cortar os zeros aqui, que é uma divisão por 10, 25 com 30. Se eu fizer a divisão agora por 5, eu obtenho 5 sextos, e aqui é a fração irredutível, no caso a razão, né? Então, é simples assim, observar a sequência, razão do que? Líquido e bruto. Coloca líquido no numerador, bruto no denominador e simplifica. Agora, Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu 30 problemas e acertou 24. Quem apresentou o melhor desempenho? Aqui, para eu saber quem foi melhor, eu vou ter que fazer uma comparação. E essa comparação, ela precisa ter um referencial. Se o Pedrinho resolveu 20 problemas e acertou 18, ele acertou, ele tem essa razão do Pedrinho, vou chamar aqui, de 18 acertos em 20 questões. E a Cláudia, a razão da Cláudia é de 24 acertos em 30 questões. Vamos simplificar cada uma dessas coisas. Então, eu posso simplificar isso aqui por 2, vai dar 9 décimos. Eu posso simplificar esse aqui por 3, isso vai dar 8 décimos. Agora, por que eu não simplifico mais isso aqui? Eu poderia simplificar mais, tá? Isso aqui eu posso dividir ainda por 2 e vai me dar 4 quintos. Acontece, todas essas razões aqui são equivalentes, né? Elas valem a mesma coisa. Não é interessante eu usar para fazer a comparação essa daqui, porque eu tô com um denominador diferente e eu só consigo fazer comparações de razões ou frações com denominadores iguais. Ou seja, eu preciso ter o mesmo todo, o mesmo total para conseguir comparar o que eu tenho, o que eu acertei, enfim. Então aqui, eu olhando que a razão do Pedrinho foi de 9 acertos em 10 questões e a razão da Cláudia de 8 acertos em 10 questões, quem acertou mais? Acerto maior, Pedrinho. Ok? Então, o importante é obter o mesmo denominador. Poderia obter de outra forma também. Quando eu não consigo simplificar e chegar no mesmo denominador, a gente faz MMC. Aqui só vai ficar a dica, não vou resolver, senão vou me alongar muito, mas procurem saber. A gente faz o MMC entre esses dois e a gente vai ter o quê? Um múltiplo que é comum a eles. Sendo comum, ele vai ser igual para os dois. E aí você compara. Joia? Então, próxima questão. Uma equipe de futebol obteve, durante o ano de 2010, 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual é a razão? Vamos lá, perguntinha, razão de novo. Número de vitórias. Então, eu quero as vitórias. Em relação, ó, a gente pode até pensar em relação a, utilizando esse traço. Em relação a quê? Número total de partidas disputadas. Partidas. 26 vitórias. E aí, quantas partidas ele disputou? A soma disso aqui, da vitória, do empate e da derrota, de todos os resultados. 26, isso aqui, ó, 15 mais 11 também vai dar 26. Então, eu tenho 26 mais 26, que vai dar 52. Então, 26 vitórias em 52 partidas
E aí eu faço a simplificação, olha que bonitinho, eu já descobri que 26 mais 26 é 52, ou seja, 52 é o dobro de 26. Então, se eu simplificar isso aqui por 26, eu vou obter aqui 26 dividido por 26 é 1, e 52 dividido por 26 é 2. Então, a minha razão é 1 sobre 2, que é meio. Uma escola possui 2.500 alunos matriculados. Então, alunos, 2.500. 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é a razão que representa o total de alunos selecionados? Então, aqui, ó, a pergunta, ela já está com um pouquinho, um grau um pouco assim, sutilmente um pouquinho mais difícil. Por quê? Se a gente aprende bitolado que tem que ter um termo, a razão de alguma coisa em relação a outra coisa, e que precisa aparecer os dois, a pessoa acaba ficando perdida. Porque aqui só está aparecendo uma coisa, a razão que representa o total de alunos selecionados. Ué, aí eu falo total de matriculados, selecionados, o que que é? Total de alunos selecionados em relação aos meus alunos que eu tenho. Então, basta a gente colocar que a razão vai ser os selecionados, 1.200, em relação a todo mundo. Essa minha razão vai representar o total de alunos selecionados, ou seja, vou simplificando aqui, ó, 12/25. Ou seja, a cada 25 alunos, 12 foram selecionados. E essa é a minha razão. Tranquilo? Sabe-se que o valor cobrado na conta de energia elétrica corresponde ao uso de cada eletrodoméstico. Correspondente ao uso de cada eletrodoméstico é diretamente proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida em watts. Ou seja, o valor que eu vou pagar na minha conta, ele corresponde à potência do aparelho. Quanto mais potente o aparelho, mais cara vai ser a minha conta, porque ele vai precisar de mais energia. E também em relação ao tempo que esse aparelho permanece ligado durante o mês. Então, se eu fico mais horas com o aparelho ligado, eu vou pagar mais também. Certo consumidor possui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3.600 watts e um televisor com potência máxima de 100 watts. Em certo mês, a família do consumidor utilizou esse chuveiro elétrico durante um tempo total de 5 horas. Vamos lá, grifando. Chuveiro, 3.600 watts, 5 horas. Vou trocar aqui de cor para a gente já fazer as associações bonitinho. Televisor 100 com um tempo total de 60 horas. Ele quer a razão entre o valor cobrado pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor. Então aí a gente vai fazer o seguinte: o valor cobrado pelo uso do chuveiro. Então eu vou gastar aqui o meu valor cobrado, ele vai ser proporcional a potência e quantidade de horas. Então eu vou multiplicar esses 3.600 vezes 5 horas. Ele tem essa potência máxima e ficou ligado por 5 horas. Isso vai me dar que 18.000, que é o valor que vai ser cobrado aqui. Não está em real ainda, tá? Tá só na relação entre watt-hora. Watt vezes hora. E aí, eu vou calcular depois o valor cobrado pelo televisor, que é de 100 watts vezes quantas horas ficou ligado? 60. Multiplicando isso aqui vai dar 6.000 watts vezes hora. Eu quero a razão entre o valor cobrado pelo uso do chuveiro primeiro e televisor em segundo. Então vamos lá, já está até aqui quase que na posição. Vou colocar já o meu denominador aqui para trocar de cor
e pegar os 18.000 aqui do chuveiro. Então, a minha razão, ela é 18.000, 6.000, vou simplificar os zeros aqui, né? Seria, na verdade, dividir por 1.000. E aí eu vou fazer aqui a simplificação. 18 por 6, eu vou dividir todo mundo por 3. Isso aqui vai dar 6 e aqui vai dar 2. Na verdade, eu podia ter dividido por 6, né? Mas vamos lá de novo. Não pensei nisso na hora, tava óbvio, mas não pensei. E isso não é problema nenhum. Até para vocês, né, quando vocês tiverem dúvida, bater o olho, o que tiver mais óbvio para vocês, faz. Aí, se não for o que chegar no resultado chegar no resultado irredutível, aí vocês vão repetir o processo. Então, aqui eu vou dividir por 2. Isso vai dar 3, isso aqui vai dar 1. Então, escrevendo de outra maneira, aqui com essa anotação, eu vou escrever que isso é 3 para 1. Letra